Os serviços de streaming, na sua grande maioria, ainda estão na infância, né? E eu tô analisando desde o início desse canal, até no meu outro canal eu já analisava esses números. Eu decidi trazer para vocês um update a respeito de qual serviço de streaming ou quais serviços de streaming são os mais assistidos em território americano. E analisando o território americano dá pra gente ter um pouquinho de ideia de como estão as coisas aqui no Brasil também. Então, vamos lá! Então, pessoal, em primeiro lugar, lá nos Estados Unidos existe a Nielsen, que seria o equivalente aqui no Brasil ao Ibope, né, o Kantar Ibope aqui no Brasil. Lá tem a Nielsen Ratings, que já existe há muito tempo, desde a década de 60, eu não sei exatamente quando surgiu a Nielsen, mas eles têm as Nielsen Families, né, que você tinha uma caixinha lá conectada à sua televisão para ter uma ideia do que todo mundo está assistindo. Obviamente era feito por amostragem. Hoje as coisas continuam mais ou menos assim. A Nielsen analisa principalmente, né, as Smart TVs e os aparelhos, você tem que baixar lá e etc. Tem um procedimento, mas obviamente os números são feitos também por amostragem. Mas é o que os próprios estúdios estão levando em consideração, inclusive na Earnings Call da Netflix, eles usaram o The Gauge, que é o resultado, né, mensal que a Nielsen lança. Então, se as grandes empresas estão utilizando esses resultados, obviamente eles estão analisando, né, que os resultados devem fazer pelo menos um pouco de sentido. Então são justamente esses resultados que eu quero dar uma olhadinha aqui junto com vocês. E antes de começar, antes de analisar esse ano, né, este último mês de setembro de 2023, eu queria dar uma olhada no primeiro The Gauge que eu consegui, pelo menos, que foi do mês de janeiro de 2022, só para a gente dar uma comparada com esse mês de janeiro de 2022 e agora quase 2 anos depois, em setembro de 2023. A maior evolução foi justamente nos streamings como um todo, porque a televisão a cabo era a forma de entretenimento mais assistida nessas Smart TVs, né? A gente tem televisão a cabo, televisão convencional, que aqui vocês vão ver como broadcast, e serviços de streaming. Então, olhando, como eu disse, o mês de janeiro de 2022, a gente vê que o broadcast, ou seja, a televisão convencional, 26.4, streaming 28.9 e televisão a cabo 35.6. Então a gente vê uma distância relativamente considerável de streaming para televisão a cabo de 28.9 para 35.6. E eu tenho todos os Gauges aqui no meu computador. Vamos dar uma olhadinha no mês de junho, né, onde as coisas estavam quase equiparadas. A gente tem aqui serviços de streaming 33.7 contra 35.1 da televisão a cabo. Então até junho a gente ainda tinha os dois ali competindo cabeça a cabeça. Obviamente, se a gente juntar televisão convencional com televisão a cabo, a televisão ainda tem uma presença maior do que os serviços de streaming. Só que aqui a gente tem que considerar também um asterisco gigantesco, que eles só estão analisando televisões, eles não estão analisando celulares, porque obviamente em celulares e tablets os serviços de streaming vão dominar completamente as televisões convencionais, né, os canais de televisão lineares. E no mês seguinte, no mês de julho, a gente tem pela primeira vez os serviços de streaming na primeira posição, com 34,8%. Vale a gente notar que o YouTube está sendo considerado um serviço de streaming, né? Aí depende da percepção de cada um, mas a Nielsen está considerando o YouTube como um serviço de streaming também. Eu colocaria o YouTube mais na categoria de uma plataforma de vídeos, né, comparado com Instagram, TikTok e assim por diante, né, mais até do que com uma Netflix, com Hulu, mas também é o critério que eles estão utilizando aqui, então para mim não tem problema nenhum. E aí a gente avança para esse mês agora, depois tem mais algumas análises que eu quero fazer, mas vamos focar nesse mês de setembro de 2023, né, ó, eles estão colocando aqui algumas informações, se for interessante, né, basta vocês darem uma lida, e aqui eles incluíram mais serviços de streaming, né, ó, do que tinha anteriormente. Eles inclusive colocaram aqui o SVOD no Hulu, coisa que eles ainda não tinham feito. Então eles estavam levando em consideração inclusive as televisões ao vivo. Agora parece que eles criaram essa distinção, né, do SVOD. Mas a gente tem aqui, ó, na primeira posição o YouTube, né, que eu não gosto de considerar como o maior serviço de streaming, porque como eu disse, eu acho que o YouTube está numa categoria completamente separada, até porque
ele é grátis, né, para 99% aí das pessoas que assistem YouTube, então não dá pra gente considerar diretamente com a Netflix, com Prime Video, Disney Plus e assim por diante. Mas vamos dar uma olhadinha, a gente tem Netflix na primeira posição com 7,8%, Prime Video na segunda posição, despencando, né, com 3,6%, Hulu também com 3,6%, então isso pode ser interessante para muitas pessoas aqui no Brasil que não conhecem o Hulu. Lá nos Estados Unidos ele está sempre disputando com o Prime Video, e vale a gente lembrar que aqui eles não estão levando em consideração os canais de televisão linear que tem também dentro do Hulu, senão ele estaria bem na frente do Amazon Prime Video. Depois, né, a gente tem mais uma grande queda para o Disney Plus, com 1,9%, a gente tem o Tubi com 1,3%, o Tubi também traz canais lineares, depois tem o Max com 1,2%, o Roku Channel com 1,1%, o Peacock com 1,1%, a Paramount Plus com 1,0%, né, ou 1%, e a Pluto TV com 0,8%. O que eu achei mais curioso nesses números é a proximidade entre o Max, o Peacock e a Paramount Plus. Eu achei que o Max fosse deslanchar, principalmente depois da junção, né, com o Discovery Plus. Isso para mim mostra que muita gente, né, o volume de assinantes do Max ainda é um pouquinho, né, ligado à quantidade de assinantes que a HBO tinha antes da fundação aí do serviço de streaming, porque a gente vê que essa conversão ainda não aconteceu, né? Muita gente que assina a HBO ainda não deve ter migrado para o Max, porque os números não são tão bons assim, vamos dizer, né? 1,9 para o Disney Plus, 1,2 para o Max, 1,1 para o Peacock. O Peacock muitas pessoas consideram um fracasso lá nos Estados Unidos, muitas pessoas falam que não está indo muito para frente, a mesma coisa eles falam da Paramount Plus, enquanto o Max já está sendo inclusive lucrativo, obviamente por causa do dinheiro em decorrência das assinaturas da HBO, né? Então esse foi o dado mais impressionante, pelo menos na minha opinião, o Max não ter evoluído depois que a HBO Max e o Discovery Plus se juntaram. E aqui, por exemplo, ó, se a gente voltar para agosto de 2022, a gente vê que os números estão praticamente iguais, né? A gente tem a Netflix na primeira posição, o Hulu na segunda, Prime Video na terceira. A gente vê que o Prime Video encostou no Hulu, só que aqui tá falando Hulu incluindo o Hulu Live. Parece que eles mudaram, né, essa forma de analisar. A gente tem o Disney Plus com o mesmo resultado de 1,9%, então enquanto alguns serviços caíram, o Disney Plus se manteve, e a HBO Max com os mesmos 1,2%. Então vocês percebem que a fusão da HBO Max com o Discovery Plus acabou não gerando visibilidade a mais para o serviço, né? Parece que não foi uma fusão tão bem sucedida assim. Obviamente eles vão economizar no futuro, né, quando o Discovery Plus deixar de existir ao redor do mundo inteiro, então pode ser que em termos econômicos seja melhor, né, a existência do Max do que da HBO Max, mas em termos de números, vocês podem ver aqui que em agosto de 2022 a HBO Max tinha literalmente o mesmo resultado na Nielsen que o Max tem hoje. E aqui, inclusive, no mês de setembro, a participação da HBO Max foi de 1,3%. Foi a melhor participação, pelo menos, que eu consegui encontrar aqui dando uma olhadinha rápida. Foi o melhor mês da Warner, né, digamos assim, dentro desses serviços. E aqui, ó, ainda tem a participação de outros serviços, 10,7%. Aqui dentro ainda está o Discovery Plus, né? Então, que o Discovery Plus tivesse 0,2%, 0,3%, isso colocaria a HBO Max com 1,6%, né, digamos assim, enquanto agora que os dois serviços estão juntos, essa participação caiu. Obviamente tem explicações para isso, a gente não tá vendo uma Casa do Dragão, a gente não tá vendo um The Last of Us, não tem nenhum lançamento gigantesco da HBO Max, né, que seria aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos é Max, sendo transmitido, então os números acabam caindo um pouco por isso, né? Não tem aquele volume gigantesco de pessoas procurando assistir alguma coisa no serviço. Mas, né, voltando para o mês de setembro, o que isso mostra para mim é que a Netflix passou, né, por esse período tempestuoso, digamos assim, que muitas pessoas falaram que iam cancelar e etc. A empresa voltou a crescer. Eu falei bastante da Netflix nesses últimos dias, porque eles soltaram os resultados na Earnings Call, né, que aconteceu, se não me engano, no dia 18, né? Então eles soltaram muita coisa, aumentou quase 9 milhões, né, o volume de assinantes da Netflix.
Então a gente vê que a empresa se consolidou de fato. Se nem essa história das assinaturas, né, do compartilhamento de senhas, etc., conseguiu, né, tirar assinantes da empresa, eu não acho que isso vai acontecer tão cedo. Então a Netflix vai ficar disparado na primeira posição. Resta a gente ver o que a Disney vai fazer com o Hulu, porque vocês podem ter reparado, o Hulu tem 3,6%, enquanto o Disney Plus tem 1,9%. Se a gente juntar isso, tem 4,5% aqui que é da Disney, né? Então ela estaria facilmente na segunda posição e com uma certa folga, inclusive, né, com relação ao Prime Video. Então resta a gente ver o que a Disney vai fazer com esses dois serviços, agora que em 2024 eles vão ter que tomar uma decisão definitiva, né? Porque tem toda aquela situação envolvendo a Comcast, que eu já falei várias vezes em vídeo aqui. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo novo aqui explicando para vocês a situação do Hulu, da Comcast e da Disney. E eu fiquei bem feliz em ver, né, o Peacock e a Paramount Plus também evoluindo, porque os números não pareciam tão bons, né? Se a gente olhar o resultado trimestral aí dessas duas empresas, todo mundo está falando numa possível fusão, né, na possível compra da Paramount pela Comcast e a possível união do Peacock com a Paramount Plus. Talvez seja uma forma dos dois se manterem, porque a gente está vendo que é muito caro manter um serviço de streaming, né, que as empresas talvez não consigam manter cada uma o próprio serviço de streaming. Então a Paramount Plus e o Peacock se juntando possivelmente seria uma boa ideia, e inclusive a internacionalização do Peacock, que ainda não aconteceu, poderia acontecer através da infraestrutura que já foi desenvolvida pela Paramount Plus. A Paramount Plus já está aqui no Brasil, então se eles quisessem trazer o Peacock, eles poderiam simplesmente colocar o conteúdo dentro do serviço e dar uma repaginada, né, fazer um rebranding ali, com certeza seria interessante. Então eu vou colocar aqui pela última vez o Degaude, só para vocês darem uma olhada final nos números, e eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito desse assunto. Qual é o resultado mais surpreendente para vocês? Na minha opinião, como eu falei, é o resultado do Max. Eu achei que ele fosse ter um salto natural pela junção da HBO Max com o Discovery Plus. E vocês? Qual é o serviço de streaming que mais surpreendeu ou que mais decepcionou? E o que vocês acham do YouTube? Está na primeira posição dessa lista. Vocês acham que é correto ou não? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.